Sabe aquela sensação de que mesmo com toda a tecnologia e a liberdade que a gente tem hoje, algo não está bem no controle? Uma ansiedade? Uma impressão de que, no fundo, a nossa vida é guiada por correntes que a gente não consegue ver? Bom, nesta análise a gente vai mergulhar fundo na história para entender de onde vêm essas correntes invisíveis. O grande paradoxo é esse. Nunca tivemos tanta liberdade tecnológica, mas ao mesmo tempo muita gente se sente controlada. É que a prisão de hoje em dia ela não é feita de pedras, sabe? Ela é feita de sistemas. E o mais interessante é que ela não foi construída ao redor do nosso corpo, mas sim ao redor da nossa mente. E aí fica a pergunta, né? Será que a gente realmente sente que está no comando da própria vida? Ou parece mais que são forças invisíveis, como dívidas, burocracia, impostos, que acabam ditando o nosso caminho muito mais do que as nossas próprias escolhas? É como estar num labirinto onde as paredes não são visíveis, mas, nossa, como a gente sente que elas estão. Ok, vamos comparar isso para ficar mais claro. Pensa no cebo medieval. Para ele, a servidão era óbvia. Os muros eram de pedra, as correntes eram de ferro. Ele sabia exatamente qual era a sua condição. Agora, olha para hoje. A coisa é muito mais sutil. Os muros são a burocracia, os sistemas de dados, as correntes são as dívidas, os impostos, e a parte mais genial e um pouco assustadora é que a maioria de nós acredita ser totalmente livre. Tá, mas como foi que a gente chegou nesse ponto? Para entender a arquitetura dessa prisão invisível, a gente precisa viajar no tempo. Precisamos ir até o ponto de ruptura, o momento exato em que o mundo antigo começou a rachar e abrir espaço para algo completamente novo. E essa nossa jornada começa há mais de 500 anos. Tudo por causa de um único ato de protesto que, sem querer, acabou puxando o primeiro fio que desfez todo o tecido da sociedade ocidental. O ano é 1517. Estamos em Wittenberg, na Alemanha. O monge, Martinho Lutero, revoltado com a corrupção na igreja, vai lá e prega suas 95 teses na porta da igreja do castelo. A intenção dele era começar um debate teológico, uma discussão. Só que o que ele conseguiu, na verdade, foi dar início a uma verdadeira revolução. E para a gente entender o tamanho do impacto disso, é preciso lembrar que, até aquele momento, a Igreja Católica não era só uma religião. Ela era a autoridade central, a cola que mantinha a Europa unida. Era o poder moral que estava acima até mesmo dos reis. Então, o que Lutero fez não foi só um desafio à fé, foi um ataque direto a toda essa estrutura de poder. O que acontece em seguida é um efeito dominó. Primeiro, o monopólio da Igreja sobre a fé se quebra. De repente, não existe mais uma só verdade. Isso cria um vácuo de poder gigantesco. Se a igreja não é mais a autoridade máxima, quem é? E é aí que os reis e príncipes veem a chance de ouro. Com a autoridade de Deus enfraquecida, o Estado poderia, finalmente, se tornar o novo centro de tudo. Agora vamos avançar uns 200 anos no tempo. A gente vai ver como esse processo todo chegou num ponto de inflexão, um ponto sem retorno. Foi um evento catastrófico que consolidou o poder do Estado de um jeito que ninguém imaginava. Lisboa, Portugal, dia 1º de novembro de 1755. É o dia de Todos os Santos, um dos feriados mais sagrados do ano. As igrejas da cidade, que eram belíssimas, estão completamente lotadas para a missa. O palco estava montado para uma tragédia que parecia ter saído da Bíblia. E então, do nada, a terra começa a tremer com uma violência absurda. Em poucos minutos, um terremoto gigantesco simplesmente devasta a cidade. As igrejas desabam em cima dos fiéis. O que não foi destruído pelo tremor foi consumido por incêndios gigantescos. E o que sobrou foi varrido por um tsunami que veio logo em seguida. Um cenário de puro caos. No meio da poeira, dos escombros, do desespero, uma pergunta ecoava na cabeça de todo mundo. Onde é que estava Deus? Por que ele permitiria que suas próprias igrejas fossem destruídas, justo no dia mais sagrado, em cima dos seus devotos mais fiéis? Essa crise de fé foi um golpe no coração do mundo ocidental e abriu o vácuo perfeito para um novo tipo de poder surgir. E nesse vácuo de fé, nesse vácuo de poder, um homem não viu só uma tragédia. Ele enxergou uma oportunidade. A oportunidade de redesenhar não apenas uma cidade, mas a própria sociedade. O nome dele era Marquês de Pombal. Enquanto o rei estava paralisado de medo, Pombal soltou essa frase que se tornou famosa: enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Parece uma frase heróica, né? Mas por trás dela existia uma ideia radical. Não seria mais Deus ou a providência divina que resolveria a crise, e sim a razão, a ação do homem.
E foi aqui que nasceu um conceito-chave para o nosso mundo moderno: a engenharia social. Pombal não queria só reconstruir Lisboa. Ele queria usar a tragédia como se fosse uma lousa em branco para criar do zero uma sociedade nova, planejada, racional e, o mais importante de tudo, controlada pelo Estado. E a prova disso está de pé até hoje. Quem já foi a Lisboa conhece a Baixa Pombalina. A cidade antiga, com aquelas ruas tortuosas, orgânicas, que cresceram com o tempo, foi substituída por um grid perfeito de ruas retas e simétricas. Prédios padronizados, tudo desenhado segundo a lógica do Estado. A cidade virou uma metáfora de como a sociedade seria governada dali para frente. E o plano de Pombal não parou nas ruas e nos prédios. Ele expulsou os jesuítas, que eram os responsáveis pela educação da elite na época. Por quê? Porque ele entendeu que para controlar a sociedade, o Estado precisava primeiro moldar mentes das pessoas. Então ele nacionalizou o ensino, criou a burocracia moderna e, na prática, começou o processo de transferir a lealdade das pessoas. Elas não deveriam mais ser leais a Deus, em primeiro lugar, mas sim ao Estado. Então, dá para dizer que o terremoto de Lisboa foi o batismo de fogo do Estado moderno. Ele provou uma tese que se repetiria várias vezes na história. Quando a fé e as instituições tradicionais não dão conta de uma crise, o Estado avança para preencher aquele vazio, assumindo o papel de protetor, de provedor e, no fim das contas, de arquiteto da nossa vida. Só que tem um detalhe. Esse novo superestado, essa entidade centralizadora que basicamente assume o papel de Deus, ela tem um apetite voraz, um apetite por recursos para alimentar essa máquina gigantesca. E isso nos leva à peça final do nosso quebra-cabeça. Pensa bem, um Estado que cuida da educação, da economia, das obras, da vida social, tudo isso precisa de uma quantidade de dinheiro nunca antes vista na história. Burocratas, exércitos, sistemas públicos, o custo de tudo isso é simplesmente astronômico. E aqui a gente chega na pergunta que amarra tudo. A gente viu como o Estado tomou o lugar da igreja, se tornou o grande arquiteto da nossa realidade. Mas como se paga a conta desse novo Deus na Terra? Impostos normais não seriam suficientes. Foi preciso criar uma nova corrente, talvez a mais invisível e poderosa de todas. Um sistema financeiro capaz de alimentar essa máquina estatal para sempre. E entender como funciona essa corrente? Bom, esse é o próximo passo para decifrar a nossa prisão moderna. A gente aprende na escola que o iluminismo foi o grande triunfo da razão, né? Mas e se tiver uma outra história por trás disso? Uma que envolve poder, dinheiro e muita, mas muita estratégia. Vamos dar uma olhada por trás das cortinas para entender uma tese bem provocadora. Quem foi que realmente bancou a Idade da Razão? Bom, vamos direto ao ponto. Aquela ideia de que o iluminismo simplesmente aconteceu, sabe? Que foi um florescer espontâneo de mentes geniais. A fonte que a gente analisa hoje sugere que isso é só uma parte da história. Na verdade, essa mudança toda de mentalidade foi algo bem mais calculado. E se foi um projeto estratégico, a pergunta de $1 milhão é: quem pagou a conta? Para entender essa revolução no pensamento, a gente precisa fazer o que sempre dá certo: seguir o dinheiro. Para sacar quem queria financiar uma nova forma de pensar, primeiro a gente tem que saber quem eles queriam tirar do caminho. Antes do iluminismo, os reis e governantes tinham um concorrente de peso, e ele estava bem ali, no mesmo território. E olha só que interessante essa comparação. De um lado, o poder do rei, exército, leis, governo da terra, a força bruta, digamos assim. Do outro, a igreja. E a lista dela é impressionante. Ela coletava dízimos, que na prática eram impostos. Tinha seus próprios tribunais, como a temida Inquisição. Controlava a educação, o conhecimento e, talvez o mais importante de tudo, ela empunhava um medo de Deus. Eram, na real, dois estados competindo pelo mesmo povo, pelo mesmo território. Então, a pergunta que fica é: quem tinha interesse em balançar esse poder todo da igreja? A fonte aponta para uma coalizão bem curiosa, com 3 grupos principais, e cada um tinha seus próprios motivos bem práticos para querer uma mudança. Primeiro, os próprios reis, os famosos déspotas esclarecidos. O objetivo deles era bem claro: poder total centralizado neles. E a igreja era um obstáculo gigantesco. A estratégia, genial. Eles financiavam filósofos como Voltaire. Imagina a cena. O rei dá o dinheiro, o pensador produz as ideias que atacam a superstição e o poder do clero. Cada ataque à igreja era, no fim das contas, uma vitória para o poder do rei. Era uma maneira inteligente de minar o concorrente. Agora o segundo grupo, a burguesia, a galera do dinheiro que estava crescendo. A situação deles era complicada. Eles queriam ganhar dinheiro, mas a igreja dizia que o lucro era pecado, usura.
A Inquisição podia simplesmente confiscar tudo. E pensa só, cada feriado religioso era um dia de produção parada. Qual foi a solução? Eles começaram a financiar uma nova moralidade. Bancaram livros, encontros intelectuais, os famosos salões. A ideia era promover um novo jeito de pensar, onde a ciência, o trabalho e, claro, o lucro não fossem pecados, mas sim virtudes. Era uma questão de sobrevivência para o negócio dele. E por último, mas não menos importante, a rede de apoio. Sociedades como a maçonaria foram fundamentais. E isso não é teoria da conspiração, viu? É fato histórico. Nomes gigantes como Voltaire, Montesquieu, Benjamin Franklin, todos eles estavam ligados a esses grupos. O objetivo era claríssimo: criar uma sociedade secular baseada na razão. Essas sociedades funcionavam como uma rede de proteção internacional. Se um pensador era perseguido num país, a rede ajudava. Havia uma agenda bem clara para espalhar essas novas ideias pelo mundo. Beleza, então a gente já tem os jogadores e suas motivações. Mas como isso rolou na prática? O terremoto de Lisboa, lá em 1755, foi o campo de batalha perfeito. Foi um teste em tempo real para essa nova mentalidade. E essa imagem aqui resume o confronto perfeitamente. De um lado, a igreja gritando, foi a ira de Deus. A solução? Rezar, se arrepender. E quem está ganhando com isso? A própria igreja, claro. Do outro lado, a turma do iluminismo como Marquês de Pombal, dizendo, calma gente, isso foi um evento natural. A solução? Engenharia, planejamento, reconstrução. E quem ganha poder nesse cenário? O Estado e os cientistas. Era uma verdadeira guerra de narrativas com consequências muito, muito reais. Pois é, a escolha da narrativa não foi por acaso, foi totalmente deliberada. Ao empurrar a ideia de evento natural, o papel do padre automaticamente perde importância. Pensa bem, se não foi castigo divino, para que a gente precisa de um intermediário com Deus? No lugar dele, a população agora precisava de quem? Dos engenheiros, dos arquitetos, dos especialistas bancados pelo Estado. A razão venceu não só porque era uma ideia bonita, mas porque o Estado se mostrou mais útil para resolver um problema real e com isso ele consolidou seu poder de uma forma incrível. E tudo isso, toda essa briga, nos leva ao objetivo final do projeto todo, que era algo muito mais profundo do que só um debate de ideias. Era uma guerra para redefinir o que é a própria realidade. A estratégia central era essa aí: matar o Deus punitivo. E o objetivo não era teológico, era totalmente político. A ideia era quebrar o monopólio que a igreja tinha sobre o medo. Se você troca a ideia de um Deus que te castiga a todo momento por um Deus distante e indiferente, ou simplesmente pela natureza, pronto, você tira da mão do clero a sua principal ferramenta de controle sobre as pessoas. E foi essa mudança radical que preparou o terreno para o mundo que a gente conhece hoje. O capitalismo moderno, o Estado centralizado, eles não precisam de aprovação divina para funcionar. Pelo contrário, eles precisam de progresso, de ciência, de eficiência. Rejeitar a autoridade de Deus não foi um efeito colateral do iluminismo, foi a condição número 1 para que ele pudesse acontecer. O que nos deixa com essa pergunta final para refletir, né? Será que as grandes viradas da história acontecem por causa de ideias puras que surgem do nada? Ou será que elas são, na verdade, financiadas e empurradas por interesses bem poderosos que têm muito a ganhar com a mudança? A gente costuma aprender a história pensando em reis, em papas, né? Mas e quando o poder deles começou a diminuir? O que veio depois? É exatamente isso que vamos explorar aqui. Como o poder financeiro, as grandes elites se organizaram para preencher esse vazio e, no fim das contas, moldar o nosso mundo moderno. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão. Porque quando essas estruturas antigas de poder que duraram séculos começaram a ruir, ficou um vácuo gigantesco. E a gente sabe que na política, no poder, não existe vácuo. Alguém sempre ocupa o espaço. A questão é, quem entrou em cena? E talvez mais importante, como é que se organizaram para fazer isso? Vamos voltar um pouquinho no tempo lá para o século XVIII. As novas elites, as do dinheiro, do capital, estavam surgindo com uma força incrível. Mas elas tinham um problema enorme. A velha ordem estava caindo aos pedaços e elas precisavam criar as regras de um jogo completamente novo. E aqui está o pulo do gato. O dinheiro não tem pátria, não tem religião. Para que os grandes banqueiros da época, espalhados pela Europa, pudessem fazer negócios e confiar uns nos outros, eles precisavam de um território neutro. Um lugar onde pudessem conversar e se alinhar, longe dos olhos e do controle dos reis e da igreja. E na Europa, a resposta para esse dilema, essa necessidade de cooperação, veio de um lugar que muita gente não esperava: a maçonaria.
Para entender isso, a gente precisa visualizar o cenário da época. De um lado, você tinha a aristocracia tradicional cristã. Do outro, o novo poder financeiro, que muitas vezes era liderado por famílias de banqueiros judeus. Eram dois mundos que, em tese, não se misturavam. A maçonaria acabou funcionando como uma espécie de ponte, um terreno neutro onde esses interesses podiam finalmente se encontrar. Então as lojas maçônicas se tornaram esses catalisadores. O segredo ali não era tanto os rituais, mas sim um ambiente que se criava. Um ambiente que deixava as diferenças religiosas do lado de fora e que valorizava uma visão de mundo em comum, uma visão racional, cosmopolita. Para famílias como os Rothschild, por exemplo, isso era ouro puro. Significava ter acesso a informações privilegiadas e a redes de influência que, de outra forma, seriam totalmente inacessíveis. Agora, vamos atravessar o oceano. Porque enquanto isso acontecia na Europa, nos Estados Unidos a história era bem diferente. A elite americana encontrou seu próprio jeito de se organizar. E a diferença aqui é fundamental. Pensa bem, na Europa, o desafio era unir grupos que eram rivais. Já nos Estados Unidos, o objetivo era o oposto. Era consolidar um grupo que já mandava, que já tinha o poder. A elite protestante de lá não precisava construir pontos com ninguém. Ela precisava, na verdade, era reforçar os muros do seu próprio castelo. O mecanismo deles era outro. A cola que unia essa elite era forjada nas grandes universidades, como Yale e Harvard, em sociedades secretas, como a famosa Skull and Bones, e em clubes super exclusivos. Os laços que eram criados ali na juventude viravam alianças para a vida toda. E isso criou um sistema perfeito que integrava o capital de Wall Street, a academia de elite e o poder político em Washington. As grandes dinastias, como os Rockefeller e os JP Morgan, são o resultado direto desse modelo. Ok, avançando no tempo, chegamos ao século XX. O mundo começou a ficar menor, mais conectado. E com a globalização, aqueles modelos antigos, nacionais, já não davam mais conta do recado. O poder precisava agora de um palco global. E aí a gente vê uma formalização desse poder global acontecer de forma bem rápida. Primeiro, surge o Council on Foreign Relations, visto por muitos como o grande cérebro da política externa americana. Depois, nos anos 50, o grupo Bilderberg, que criou um canal de diálogo discreto e a portas fechadas entre as elites da Europa e da América do Norte. E nos anos 70, a Comissão Trilateral, que trouxe o Japão para a conversa, já reconhecendo a nova ordem econômica mundial. O que a gente vê aqui é uma mudança radical na forma de operar. A influência sutil dos clubes sociais deu lugar a algo muito mais estruturado. Os think tanks, esses laboratórios de ideias, e grupos estratégicos de altíssimo nível, pensados especificamente para gerenciar um planeta cada vez mais interligado. E tudo isso nos leva a uma questão mais profunda. Qual é a lógica por trás de tudo isso? Apesar das diferenças de época e de lugar, existe um fio condutor que conecta todas essas formas de organização do poder. Vamos entender qual é. Essa frase aqui é perfeita, ela resume tudo. Um grupo como Bilderberg não é uma loja maçônica, claro, mas a lógica de funcionamento, essa sim, é surpreendentemente parecida. Então, que lógica é essa? Essa lógica que atravessa os séculos se baseia em 4 pilares. Primeiro, círculos de decisão muito restritos, só para quem é do clube. Segundo, o uso de uma linguagem técnica, quase um dialeto próprio, que acaba afastando quem é de fora. Terceiro, pouquíssima transparência pública. E por último, uma capacidade enorme de influenciar indiretamente, de moldar as políticas e a opinião pública sem nunca estar sob os holofotes. E o que amarra tudo isso, o que une todos esses grupos, de ontem e de hoje, é uma visão de mundo em comum. É a crença de que a sociedade é complexa demais e que por isso deve ser organizada de forma racional por uma pequena elite, uma minoria de especialistas, uma tecnocracia capaz de gerenciar a economia, a política e até a cultura em escala global. O objetivo final é sempre a gestão, a ordem e a previsibilidade. E isso tudo deixa a gente com uma provocação final. Quando vemos os políticos brigando no dia a dia, as disputas acaloradas na mídia, vale a pena se perguntar: será que estamos assistindo a um conflito real de ideias? Ou será que tudo isso é só um teatro, a agitação da superfície, enquanto lá no fundo as regras principais do jogo já foram definidas por um consenso muito mais profundo e silencioso? Fica aí a reflexão. E se, para governar o mundo aqui na Terra, fosse preciso primeiro fechar o céu? Pois é essa ideia bem provocadora que a gente vai analisar hoje, mergulhando num texto sobre como o controle do poder terreno parece que sempre esteve ligado ao controle das nossas crenças mais profundas. Fechar o céu para governar a Terra. Olha, isso aqui não é só uma frase de efeito, não.
é a chave para entender toda essa análise. A premissa é ousada, hein? Diz o seguinte: para dominar completamente as pessoas no aqui e agora, é preciso antes apagar a esperança e o sentido que vem de um lugar além do nosso mundo. Vamos ver como é que essa ideia se desenrola. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa pelo argumento central, depois explora por que a fé era um obstáculo, aí a gente vê as duas grandes estratégias para enfraquecer essa fé, as consequências disso, e no final a gente amarra tudo, falando da conexão entre crença e liberdade. Ok, vamos direto ao ponto central. A tese do material que a gente está analisando é bem direta. Para que novas elites conseguissem consolidar o poder delas sobre a sociedade, tinha um obstáculo ali, que precisava ser removido primeiro. E esse obstáculo era a força da crença religiosa. E o ponto que mais impacta, segundo a fonte, é que isso não foi um acaso, sabe? Não foi só uma consequência natural da modernidade. Foi, na verdade, uma estratégia bem deliberada. O objetivo era claro: prender a atenção e as aspirações humanas somente no mundo material, no aqui e agora. Mas, por que exatamente a fé era vista como um obstáculo tão grande assim? Bom, o texto argumenta que a resposta está no poder que a crença tem, como uma fonte de uma incrível resiliência humana. O conceito fundamental aqui é o de transcendência, ou seja, aquela crença de que a vida não se resume a este plano material, de que existe uma instância final, sabe? Um julgamento, um sentido, que está acima de qualquer poder político ou econômico. E essa crença na transcendência não era algo abstrato, não. Pelo contrário, ela se manifestava, segundo a fonte, como uma forma poderosa de resistência. Dava para as pessoas uma espécie de bússola moral interna, uma autonomia que tornava todo mundo muito mais difícil de oprimir. Afinal, a dignidade de alguém não vinha de um rei ou de um governo, mas de algo muito superior. E aqui está o ponto crucial da coisa. Essa força espiritual era o maior pesadelo para qualquer projeto de poder absoluto. Pensa bem. Como é que se controla totalmente alguém que, lá no fundo, não responde a uma autoridade terrena, mas a uma autoridade que está muito acima? Essa pessoa, por natureza, é bem mais difícil de subjugar. Agora, a análise fica ainda mais interessante. O texto aponta para duas grandes ideologias modernas que, olha só que curioso, apesar de serem inimigas declaradas, tinham o mesmo objetivo de fechar o céu. Vamos ver como o marxismo e o liberalismo, cada um do seu jeito, trabalharam para isso. As estratégias eram opostas, mas o fim era o mesmo. De um lado, você tem o marxismo com um ataque frontal, sabe, com um martelo mesmo, declarando a religião como o ópio do povo, algo a ser destruído para que a raiva fosse direcionada para a revolução. Do outro lado, o liberalismo agindo de uma forma muito mais sutil, como a água que se infiltra. Não era um ataque direto, mas um esvaziamento gradual do sagrado, mudando aos pouquinhos o foco de toda a sociedade. E esse slide aqui mostra algo fascinante. As duas ideologias não só removeram a religião, elas colocaram outra coisa no lugar. Dá uma olhada na tabela. Onde antes a gente tinha a igreja como centro da comunidade, o marxismo colocou o partido, o liberalismo, o mercado. A fé na redenção foi trocada pela fé na revolução ou no sucesso e no consumo. Basicamente, trocaram um Deus por outro. E focando agora na estratégia liberal, o texto descreve um processo lento, mas muito profundo de dessacralização. O tempo, que antes era cíclico, sagrado, virou tempo de relógio, medido em produtividade. A natureza, antes vista como uma criação cheia de mistério, foi rebaixada a um mero recurso para a exploração. E, por fim, o próprio ser humano foi transformado, de uma criatura em busca de um propósito maior para, simplesmente, um consumidor. E aí? Qual é a consequência disso tudo? O que acontece com uma sociedade e com cada indivíduo quando esse horizonte celestial é apagado da nossa vista? Bom, sem a transcendência, as estruturas de poder aqui da Terra se tornam as únicas fontes de sentido. O sofrimento e a esperança, que antes eram assuntos da alma, viraram questões a serem administradas pelo Estado ou pelo mercado. A busca pelo eterno foi substituída por promessas políticas de um paraíso na Terra ou pela satisfação instantânea do consumo. E essa citação resume perfeitamente a lógica que, segundo a fonte, passou a governar tudo. Esta vida é tudo o que existe, e quem controla os meios que a organizam, em última instância, controla o próprio destino humano. Em outras palavras, né? Se o céu está fechado, quem controla o pão e o circo controla tudo. Para a gente ir finalizando, vamos conectar tudo isso de volta ao argumento do texto, sobre por que isso é tão crucial para a liberdade individual. E assim, a tese central se confirma.
Enfraquecer a dimensão espiritual não foi um acidente de percurso da história, não. Foi uma estratégia para criar formas de poder muito mais eficazes. Por quê? Porque são formas de controle que as pessoas internalizam sem precisar de correntes visíveis. No fim das contas, o alvo era essa fortaleza interior. Aquela capacidade humana de encontrar sentido e esperança em algo que nenhum poder terreno pode dar ou tirar. Era essa liberdade meio selvagem, sabe? Impossível de domesticar, que precisava ser contida. E para terminar, a fonte nos deixa com a pergunta que, nossa, reverbera até hoje. Se esta vida é tudo o que existe, quem é que controla o significado dela? Se o céu está fechado, quem assume o poder de definir o que é uma vida que de fato vale a pena ser vivida? É uma questão fundamental para os nossos tempos. Valeu pela companhia nesta análise. Olá! Vamos mergulhar hoje numa interpretação, assim, bem dramática e provocadora da Revolução Francesa. É uma análise que conecta o que aconteceu em Portugal com todo o sangue derramado em Paris para tentar mostrar como nasceu um novo tipo de poder. Um poder que, quem sabe, governa o mundo até hoje. E a gente já começa com essa citação que é forte. A sacada aqui é a seguinte: a Revolução Francesa não surgiu do nada, não brotou do chão. Ela foi, na verdade, a escalada brutal de uma ideia que tinha começado décadas antes lá em Lisboa com o Marquês de Pombal. Ele mostrou que dava para ferir o poder espiritual. A França, então, estava prestes a mostrar que o poder político, esse podia ser decapitado. A nossa fonte principal aqui usa uma analogia que é genial. Pensa assim, se o que o Pombal fez com a igreja foi um ensaio geral, Paris foi a grande noite de estreia. A tragédia simplesmente saiu do palco da religião para tomar conta do palco político do mundo inteiro. E este quadro aqui deixa essa progressão super clara. Em Lisboa, foi o Estado contra a igreja, um ataque ao que a gente poderia chamar de pai espiritual. Já em Paris, o povo, supostamente guiado por umas mãos invisíveis, decidiu que não precisava de nenhum dos dois. O alvo agora era o pai político, o próprio rei. O ensaio tinha acabado, o espetáculo de verdade estava começando. Mas para a gente entender como essa explosão aconteceu, a gente precisa dar uma olhada no cenário, no que era o barril de pólvora. A França do século XVIII era uma pirâmide social cruel, sabe? Congelada no tempo, onde a regra do jogo era a injustiça. Olha só esses números no gráfico. É impressionante. Quase o país inteiro, 97% da população, fazia parte do terceiro estado. E aí tinha de tudo, de banqueiros ricos a camponeses. Era uma massa gigantesca de gente que basicamente carregava o país nas costas, mas não optava em nada. Agora, segura aí, porque aqui está o pulo do gato. Este slide escancara a injustiça. Os 3% lá de cima, o clero e a nobreza, tinham a maior parte da terra e, adivinha, imposto zero, nadinha. Todo o peso do Estado caía nas costas de quem? Dos 97% do terceiro estado. É aquela história, né? A conta da festa era paga por quem nem tinha sido convidado. E o que foi a faísca que acendeu tudo isso? Não foi nenhuma ideia filosófica super complexa, não. Foi uma coisa bem mais pé no chão. O Estado estava quebrado, completamente falido. O rei precisava de dinheiro, e essa necessidade foi, no fim das contas, o seu erro fatal. Aí vem a queda da Bastilha, 14 de julho. Esse foi o momento em que a raiva da rua virou ação de verdade. E o lance nem era libertar os poucos prisioneiros que estavam lá. A questão era simbólica. Era sobre derrubar o símbolo máximo do poder absoluto do rei. Cada pedra que caía daquela fortaleza era um pedaço do direito divino do rei indo para o chão junto. A partir daqui, a revolução vira a chave. O objetivo não é mais só reformar o sistema, é apagar o mundo antigo completamente do mapa. E para fazer isso, eles sentiram que era preciso um ato, quase um ritual bem sangrento. Em janeiro de 1793, o impensável acontece. Luís XVI é executado em praça pública. E quando a cabeça do rei caiu, alguma coisa no mundo mudou para sempre. Porque, pensa bem, se um ungido de Deus podia morrer como um criminoso, então que poder sagrado era esse? Nenhum. O céu estava oficialmente vazio. A autoridade, a partir daquele momento, viria da força e do medo. Ok, o pai político estava morto. Qual era o próximo alvo? A ideia que sustentava tudo: Deus. O que veio em seguida foi uma campanha gigantesca para redesenhar a própria realidade. Como a gente vê aqui, o calendário foi todo reescrito, a semana de 7 dias foi abolida só para eliminar o domingo, era uma engenharia social para apagar séculos de tradição da vida das pessoas.
E o clímax dessa campanha aconteceu em Notre Dame. Imagina a cena. A catedral foi invadida e no altar principal colocaram uma cantora de ópera, a coroaram e a adoraram como a deusa da razão. Essa imagem é o resumo perfeito do iluminismo mais radical. É a humanidade literalmente se adorando no espelho. Mas o que acontece quando a razão se desconecta de qualquer tipo de moralidade tradicional? O sonho de liberdade lógica se transformou muito rápido num pesadelo, o famoso período do terror. E essa era a lógica assustadora por trás de tudo. Um pensamento frio, calculista, que justificava o assassinato em massa em nome de uma utopia. Basicamente, a busca pela perfeição exigia que qualquer um considerado imperfeito fosse eliminado. E a guilhotina não fez distinção, não. A lâmina caiu no pescoço de nobres, padres, cientistas geniais e até dos próprios revolucionários que não eram radicais o suficiente. No final, a revolução começou a devorar os próprios filhos, incluindo seu líder mais temido, o Robespierre. Então, o sistema antigo de trono e altar estava em ruínas. A tentativa de governar só pela razão pura levou ao caos, ao sangue. O que sobrou foi um vácuo de poder gigantesco no coração da Europa. E a gente sabe, né? A natureza e a política odeiam um vácuo. Então a pergunta que fica é exatamente esta. Sem as velhas fontes de autoridade, quem é que realmente manda? Quem está no poder agora? A resposta, segundo esta análise, não estava nos campos de batalha ou nos palácios. Estava nas sombras, onde uma nova elite, muito discretamente, percebeu que o verdadeiro poder tinha mudado de mãos. E esses eram os novos mestres, não reis ou bispos, mas sim as figuras dos bastidores. Os banqueiros que financiavam os governos, os industriais que estavam construindo a nova economia e as lideranças de grupos influentes que moldavam a opinião e as leis. Eles entenderam que não precisavam de coroas, só precisavam controlar o dinheiro e a informação. E a gente termina com esse pensamento final que é bem provocador. Enquanto o mundo todo assistia ao drama de Napoleão, a verdadeira revolução, a silenciosa e muito mais duradoura, já estava acontecendo. Era a ascensão do poder financeiro. Um poder que não precisa de exércitos para conquistar o mundo, só precisa do controle do dinheiro. E isso, claro, nos deixa pensando sobre onde o poder de verdade está hoje em dia. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa questão que é, assim, fundamental para entender a história moderna. Pensa bem, caíram as monarquias, o poder da igreja diminuiu. E aí, quem veio depois? Como é que a nova elite, a elite do dinheiro, se organizou para não só tomar o poder, mas para se manter lá? A fonte que a gente está analisando aqui desenha um mapa bem interessante, dividido em 3 grandes fases. Então, bora começar a desvendar isso. Pois é, essa é a pergunta-chave, né? O que a gente quer entender não é só quem ficou rico. É muito mais profundo. É sobre a arquitetura do poder. Como é que o dinheiro, o capital, se organizou de uma forma tão inteligente para criar um sistema que garantisse que eles continuariam no comando depois de derrubar reis e papas. É sobre estratégia, sobre estrutura mesmo. Então vamos lá, para a primeira fase. A nossa fonte nos joga lá para a Europa séculos XVIII e XIX. Imagina o cenário. Um mundo ainda dominado por reis, pela nobreza, pela religião. O poder financeiro que estava crescendo precisava de um jeito de quebrar essas barreiras, precisava de uma ferramenta. E essa ferramenta, segundo a análise que estamos vendo, foi a maçonaria. E aqui a coisa fica muito interessante. A sacada, segundo a fonte, é pensar a maçonaria como um terreno neutro. Pensa só, numa sociedade super rígida, cheia de hierarquias, onde é que um banqueiro judeu em ascensão, tipo um Rothschild, poderia sentar na mesma mesa de igual para igual com um aristocrata cristão? Pois é, nas lojas maçônicas. Ali, eles eram irmãos. Isso era revolucionário. Além de quebrar as barreiras sociais, criava uma rede de contatos e informações privilegiadas que era, sei lá, uma espécie de internet primitiva só para essa elite. E essa tabela aqui mostra bem como essa dinâmica funcionava. Era uma via de mão dupla, sabe? Uma relação de ganha-ganha. Os banqueiros, com dinheiro, financiavam tudo. Em troca, conseguiam que o dinheiro sozinho não comprava. Acesso, influência política, um lugar na mesa dos poderosos. E os nobres? Bom, eles se conectavam com a nova força que estava mandando no mundo, o capital. Foi, no fundo, uma aliança super estratégica para redesenhar um mapa do poder na Europa. Ok, agora a gente vai fazer uma viagem. Vamos sair da Europa e cruzar o Atlântico direto para os Estados Unidos. Porque lá, segundo a fonte que a gente analisa, a história foi outra. A estratégia foi bem diferente. Ao invés de tentar entrar num sistema que já existia,
A elite financeira americana pensou, quer saber? Vamos construir um nosso próprio sistema, do zero. E para a gente entender esse modelo americano, tem uma sigla que é fundamental, WASP, White Anglo-Saxon Protestant, ou seja, branco, anglo-saxão e protestante. A fonte deixa bem claro que essa era a cara da elite bancária americana. E foi esse grupo que criou um mecanismo próprio para se manter no poder. E o foco deles era bem diferente. Não era sobre juntar gente que já era poderosa. Era sobre formar os poderosos. O jogo começava cedo, na universidade. Sociedades secretas como a super famosa Skull and Bones de Yale serviam para isso. Criar laços de lealdade absurdamente fortes entre os jovens que seriam os futuros líderes do país. A ideia era ter uma rede de confiança, uma irmandade, antes mesmo deles pisarem em Wall Street ou na Casa Branca. Então, resumindo a ópera, o ponto central é esse contraste. Na Europa, a ferramenta serviu para a revolução, para implodir a ordem antiga. Já na América, a ferramenta foi de criação, para construir uma elite novinha em folha. Percebe? Duas táticas completamente diferentes, mas com o mesmíssimo objetivo final: consolidar o poder nas mãos da elite financeira. E isso tudo nos traz para os dias de hoje, a era moderna. Ok? O poder já foi conquistado, a nova ordem mundial já está aí. Agora, o desafio não é mais quebrar tudo. O desafio é gerenciar, é administrar o sistema. E para essa nova fase, claro, as ferramentas também precisaram evoluir. Essa frase da nossa fonte é perfeita, né? Ela resume tudo. Aquele imaginário antigo do avental, da reunião secreta, isso deu lugar a uma coisa com uma cara mais corporativa, mais discreta, mais, segundo o argumento, tão ou mais eficiente. A gente saiu da era dos rituais secretos para entrar na era das reuniões de conselho, das conferências a portas fechadas. E aqui estão as novas ferramentas, os novos jogadores em campo. Nomes como o Council on Foreign Relations, o Grupo Bilderberg, a Comissão Trilateral. Se a gente for olhar quem financiou a criação disso tudo, vamos ver os mesmos sobrenomes, como Rockefeller, por exemplo. A fonte aponta que esses são os novos centros de poder. A roupagem mudou, os nomes são outros, mas a ideia de ditar os rumos do mundo, essa continua a mesma. E aqui tem um ponto que é sutil, mas muito importante. A análise faz uma distinção clara. A mudança não foi de secreto para público, foi de secreto para discreto. É diferente. Essas organizações não se escondem. Elas têm site, publicam estudos, dão entrevistas. Elas têm uma fachada pública, geralmente de instituto de estudos. Mas o que a fonte argumenta é que as decisões de verdade, a influência real, acontece por trás dessa fachada, longe dos olhos do grande público. Ok, mas aí fica a pergunta. O que é que liga uma coisa na outra? O que é que conecta uma ação do século XVIII com o executivo que vai para a reunião de Bilderberg hoje? A fonte sugere que, por trás de todas essas ferramentas diferentes, existe um fio condutor, uma ideologia, quase uma fé incomum que une todas essas fases. E essa fé seria o naturalismo e o globalismo. O que é isso na prática? É a crença de que existe uma elite iluminada, que tem o capital e a razão, e que, por isso, é a mais capacitada para governar o resto do mundo, as massas ignorantes. É uma visão que quer se livrar das amarras da religião, das tradições, e criar uma governança global, técnica, em nome de um suposto progresso da humanidade. Um progresso, claro, definido por essa mesma elite. Então, para amarrar tudo, essa linha do tempo é perfeita. Primeiro, lá nos séculos XVIII e XIX, a maçonaria surge como a ferramenta da revolução, para quebrar a velha ordem. Depois, já nos séculos XX e XXI, com o jogo ganho, os think tanks e clubes se tornam a ferramenta de controle, para gerenciar essa nova ordem. É uma transição clara da revolução para a gestão. Certo, se hoje a ferramenta de gestão do poder são esses clubes, esses think tanks, qual é o principal mecanismo que eles usam? Qual é a alavanca que eles puxam para controlar o mundo em uma escala tão grande? A resposta que a fonte dá é surpreendentemente simples e, ao mesmo tempo, assustadoramente poderosa. Pensa um pouco. Qual é a ferramenta capaz de dominar nações inteiras sem precisar disparar um tiro sequer? Qual é a força que uma elite financeira global pode usar que é mais poderosa que qualquer exército? A dívida. Simples assim. A fonte conclui que essa é a grande arma de controle do nosso tempo. Uma força que não faz barulho, mas que é implacável, capaz de colocar nações inteiras de joelhos. É um conceito tão forte que, quem sabe, mereça uma análise só para ele. Valeu por acompanhar a gente nessa jornada.
A Grande Depressão. A gente aprende sobre ela como se fosse um desastre econômico, quase como um furacão, imprevisível. Mas e se não foi bem assim? Nessa análise, vamos mergulhar numa fonte que faz uma pergunta bem provocadora. A maior crise financeira da história foi mesmo um acidente ou foi outra coisa? E aqui que a gente já encontra uma contradição que, no mínimo, faz a gente parar para pensar. O Banco Central Americano, o Fed, foi criado justamente com a promessa de acabar com os pânicos financeiros, de trazer estabilidade. E aí, só 16 anos depois, o sistema não só falha, ele implode da forma mais espetacular possível. Como é que isso aconteceu? Bom, a fonte que estamos analisando aqui não faz rodeios. A resposta que ela propõe é direta e bem chocante, na verdade. A crise não teria sido um erro, um acidente. Teria sido um evento planejado, basicamente uma demolição controlada do sistema financeiro da época. Para explicar uma ideia tão pesada, essa interpretação toda se baseia numa metáfora. Uma metáfora poderosa que é o centro de toda a argumentação. É a chamada tosquia das ovelhas. O que é isso? Bom, segundo a fonte, esse é um termo antigo no jargão financeiro. A ideia é a seguinte: o público investidor é visto como um rebanho de ovelhas. A riqueza que eles acumulam, bom, essa é a lã. E essa lã é cuidadosamente cultivada só para, no momento certo, ser completamente tosquiada. E como essa tosquia funcionaria? A tese diz que o processo tem 3 passos bem claros. Primeiro, você inunda a economia com crédito fácil e barato, incentivando todo mundo a investir. Segundo, você assiste de camarote os preços de tudo, principalmente das ações, irem para a lua. E terceiro, no auge da euforia, o sistema é colapsado de propósito para que se possa comprar esses mesmos ativos por uma fração do valor. Agora, vamos ver como a fonte aplica essa metáfora aos eventos históricos. A gente começa com o que ela chama de a armadilha, que teria sido montada durante os loucos anos 20. O primeiro passo dessa armadilha, de acordo com esta análise, foi exatamente este: um aumento de mais de 60% na quantidade de dinheiro em circulação. O crédito não era só fácil, ele era abundante. O dinheiro era barato e todo mundo era incentivado a pegar emprestado para investir no mercado. Essa enxurrada de dinheiro, barato, alimentou uma ferramenta de especulação que virou febre na época: a compra de ações na margem. Isso permitiu que pessoas comuns, mesmo com pouco dinheiro, entrassem com tudo na bolsa de valores como nunca antes. O poder disso era inacreditável. Imagina só, você podia alavancar seu capital em 10 vezes. Com apenas $100 do seu bolso, era possível controlar $1.000 em ações. A promessa de enriquecimento rápido parecia, de repente, ao alcance de qualquer um. Mas, segundo a fonte, tinha uma pegadinha, uma cláusula bem pequena escondida nas letras miúdas do contrato, a tal da margin call, ou chamada de margem. Essa cláusula dava aos bancos o poder de exigir o pagamento total do empréstimo de uma hora para outra, com aviso de só 24 horas. Essa seria a chave da armadilha. Ok, então a armadilha está montada, agora a gente avança para o segundo ato dessa narrativa, o momento em que o gatilho é disparado. O ano, claro, é 1929. A fonte descreve uma sequência de eventos que parece muito rápida e coordenada. Primeiro, quem tinha informação privilegiada sai do mercado de fininho, bem no pico. Logo depois, o Fed aperta as condições de crédito. Primeiro, sobe os juros, depois, reduz a quantidade de dinheiro circulando. E aí vem o golpe final. As chamadas de margem são disparadas em massa, forçando todo mundo a vender as ações ao mesmo tempo. O resultado? O colapso total dos preços. Como o mercado em ruínas, a análise nos leva para o ato final da história, o que a fonte chama de a colheita, o momento em que os supostos arquitetos da crise se beneficiariam do caos. E aqui está o ponto que, para essa tese, é crucial. Em vez de injetar dinheiro para salvar a economia, que é o que se esperaria de um banco central, o Fed teria feito exatamente o oposto. Ele contraiu a oferta de dinheiro em quase 1/3, jogando mais lenha na fogueira e aprofundando a crise. As consequências dessa contração de dinheiro foram devastadoras para a maioria, mas, segundo a fonte, muito lucrativas para uma minoria. Enquanto milhares de bancos menores quebravam, os grandes conglomerados que estavam com dinheiro em caixa puderam comprar os ativos reais do país, indústrias, terras, ferrovias, por preços de liquidação. Uma pechincha. Para a gente ter uma ideia da escala dessa transferência de riqueza, a fonte usa essa analogia. Não era só fazer um bom negócio. Era como adquirir a espinha dorsal da economia de um país inteiro,
comprada com base no desespero de milhões de pessoas. Bom, a essa altura, a teoria pode parecer exatamente isso, só uma teoria. Mas a fonte apresenta o que ela considera ser a prova de suas alegações, a chamada arma fumegante. A primeira evidência citada vem de uma fonte até que inesperada, Milton Friedman, um dos economistas mais influentes do século XX. Veja bem, Friedman não alega uma conspiração, mas ele confirma o fato central da tese da fonte. A ação do Fed de contrair a oferta de dinheiro foi a causa direta da gravidade da depressão. A segunda citação é bem mais direta e acusatória. Ela vem de Louis McFadden, que na época era ninguém menos que o presidente do Comitê do Congresso que supervisionava o sistema bancário. Ele não fala em erro, ele usa as palavras evento cuidadosamente planejado, com o objetivo de obter controle. Com base nessas acusações, a análise conclui apontando quais teriam sido os objetivos estratégicos por trás de toda essa suposta operação. A fonte aponta para um objetivo duplo. O primeiro, claro, financeiro, a maior transferência de riqueza da história americana. E o segundo, um objetivo político. O caos e o desespero criaram um ambiente perfeito para que a população aceitasse uma expansão sem precedentes do poder do Estado na economia com o New Deal. Algo que antes da crise seria impensável. E assim, essa análise nos deixa com uma pergunta fundamental, uma que vai muito além de 1929. Os grandes eventos que moldam o nosso mundo, eles são resultado de forças caóticas, acidentais? Ou, como sugere esta fonte, às vezes eles são o resultado de um projeto muito bem executado? A questão definitivamente fica no ar. Vamos mergulhar aqui numa ideia bem provocadora. A análise de hoje parte de uma tese, no mínimo, ousada. E se a Guerra Fria, o maior conflito do século XX, foi, na verdade, uma grande performance cuidadosamente gerenciada? Essa premissa, de cara, já desafia a gente a olhar para a história de um jeito diferente. Não como uma série de acidentes, mas talvez como um roteiro com objetivos muito bem definidos. Ok, vamos direto ao ponto central. A lógica aqui é brutalmente pragmática. Uma guerra nuclear de verdade? Péssima para os negócios. Afinal, ela destrói tudo, né? Inclusive os clientes. Mas, e a ameaça constante de uma guerra? Ah, isso sim é um negócio perfeito. Justifica orçamentos militares ilimitados, une a população em torno do governo e tudo isso mantendo a infraestrutura intacta. Para a gente entender essa perspectiva, a gente precisa de uma ferramenta, a real política. É a lente que a nossa fonte usa para analisar os eventos. Ou seja, não pelo que os líderes diziam, mas pelos interesses práticos, econômicos que estavam em jogo. É um jeito cínico, talvez, mas bem direto de ver as coisas. E como em toda boa peça de teatro, o primeiro passo é escolher o elenco. Vamos ver como a União Soviética foi escalada para o papel do novo grande inimigo. A mudança na propaganda é impressionante. Durante a Segunda Guerra, Stalin era o tio Joe, um aliado querido celebrado por Hollywood. Mas poucos meses depois da paz, a narrativa vira 180 graus. O antigo aliado se torna a ameaça existencial. A grande pergunta é: por quê? A resposta, segundo esta análise, está aqui, na economia. A indústria americana cresceu absurdos 400% durante a guerra. Com o fim do conflito, o Congresso queria cortar os gastos militares, o que significaria um colapso econômico, uma recessão gigantesca, um problema enorme que precisava de uma solução ousada. E esta é a solução que a fonte propõe. O comunismo soviético, com sua ideologia ateísta, expansionista, era o vilão perfeito. Um inimigo tão, mas tão assustador que a população não só aceitaria, mas praticamente imploraria para continuar pagando os impostos que sustentavam toda a economia de guerra. Bom, com o vilão definido, o palco está pronto para o segundo ato, o modelo de negócios da Guerra Fria. Vamos falar sobre o complexo industrial militar e a doutrina da destruição mútua assegurada. Antes de a gente avançar, é crucial ouvir um alerta. E não veio de um crítico qualquer, não. Veio de alguém que conhecia o sistema por dentro como ninguém. Um presidente que também foi um dos generais mais condecorados da história. Em seu discurso de despedida, o Eisenhower não falou de liberdade ou democracia. Ele deixou este aviso. A interpretação da nossa fonte é clara. Eisenhower estaria dizendo que uma indústria de armas permanente precisa de um estado de conflito permanente para se alimentar. Se não houver uma guerra, eles vão criar as condições para uma. E isso nos leva à doutrina com a sigla ironicamente perfeita, MAD, ou Destruição Mútua Assegurada. A lógica era simples. Se ambos os lados têm armas nucleares, ninguém ataca.
Mas o negócio por trás disso era um ciclo perpétuo. Um lado constrói, o outro precisa superar. É um ciclo de produção infinito, totalmente alimentado pelo medo. E qual foi o custo disso tudo? Pois é, trilhões de dólares. Dinheiro de impostos transferido direto para corporações construírem armas que, idealmente, nunca seriam usadas. Parando para pensar, é o produto perfeito. O cliente compra, estoca e 10 anos depois joga fora para comprar um modelo mais novo e, claro, mais caro. Já que as duas superpotências não podiam se enfrentar diretamente por causa do risco nuclear, o conflito se deslocou para outras arenas. O terceiro ato se passa nas chamadas guerras por procuração. O chamado Terceiro Mundo se tornou o tabuleiro de xadrez global. Nesses países, as superpotências testavam suas armas, exerciam influência e, claro, usavam seus estoques militares. O resultado? Milhões de mortos em nações distantes, enquanto Washington e Moscou permaneciam, na prática, intocadas. Esse conflito externo teve consequências internas profundas. Este quarto ato explora como a ameaça externa foi usada para consolidar o poder e o controle, dentro de casa. A desculpa de caçar comunistas deu à CIA e ao FBI poderes quase ilimitados para vigiar cidadãos, grampear telefones e perseguir qualquer dissidente. O inimigo lá fora justificava a vigilância aqui dentro. O ponto crucial é este. O medo constante do apocalipse nuclear mantinha a população mais dócil. Exercícios como aquele famoso Duck and Cover, onde as crianças aprendiam a se esconder debaixo das mesas, só reforçavam esse pavor. Uma população com medo não se rebela. Ela pede por mais segurança, por mais controle. Chegamos à conclusão. A fonte argumenta que a Guerra Fria não foi uma falha diplomática, mas sim um sistema muito bem sucedido. E como a gente vai ver, o roteiro foi adaptado quando o inimigo original desapareceu. A Guerra Fria, na prática, criou dois mercados globais cativos. De um lado, o Ocidente, sob a esfera de influência americana. Do outro, o Oriente, sob a soviética. Era um sistema estável que funcionou por décadas, até que um dos lados simplesmente não conseguiu mais competir economicamente. Quando o Muro de Berlim caiu, o complexo industrial militar entrou em pânico. Contra quem lutar agora? A fonte aponta que depois de uma breve pausa ali nos anos 90, um novo inimigo perfeito surgiu: o terrorismo internacional. Um inimigo invisível que está em todos os lugares e que justifica a vigilância terna e orçamentos de defesa sempre crescentes. E para finalizar, uma provocação da fonte. O argumento é que, enquanto a guerra por territórios e armas acontecia, uma outra, bem mais sutil, era travada no campo das ideias. O campo de batalha mudou das fábricas para as mentes. E isso nos leva à pergunta: o que é a guerra cultural? Uma questão para a gente pensar. Até a próxima análise. Agora vamos falar sobre uma teoria que tenta explicar a nossa guerra cultural moderna. A ideia principal aqui é que a forma como os conflitos acontecem mudou. E mudou muito. Parece que os centros de poder sacaram uma coisa fundamental. Não adianta nada conquistar um território se o coração e a mente das pessoas continuam fiéis às suas tradições, aos seus valores. E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar surpreendente. A fonte que a gente está detalhando hoje lança uma tese que parece um paradoxo. Uma aliança que ninguém esperava entre duas forças que, teoricamente, deveriam ser inimigas mortais. Vamos tentar entender a lógica por trás disso. Mas como é que essa aliança funcionaria na prática? A chave para entender isso, segundo a fonte, é um inimigo em comum. Aquele único obstáculo que os dois lados precisavam tirar do caminho para conseguir o que queriam. E esse inimigo era a família tradicional. Pensa bem, de acordo com essa visão, uma família unida, que poupa dinheiro, que cuida dos seus, ela funciona quase como uma unidade econômica independente, né? Ela não se endivida com facilidade. Agora, para um sistema financeiro que precisa de crescimento infinito baseado em dívida, isso é uma barreira. O sistema ideal, nesse caso, precisaria de pessoas isoladas, inseguras e prontas para preencher qualquer vazio com consumo. Certo. Se a família era a barreira, como enfraquecer essa estrutura? A teoria diz que a batalha não começou com armas, mas sim no campo das ideias. Foi uma espécie de invasão silenciosa das mentes. E a fonte aponta para um momento bem específico, a chegada de intelectuais da chamada Escola de Frankfurt nos Estados Unidos. Eles teriam sido recebidos de braços abertos pela elite acadêmica, sabe? Trazendo um novo arsenal de ferramentas intelectuais.
E, num detalhe bem importante, a fonte alega que fundações capitalistas, como a Rockefeller e a Ford, teriam financiado esses mesmos pensadores. A principal ferramenta nesse arsenal seria a tal da teoria crítica. E o ponto aqui, segundo a fonte, é que o objetivo dessa teoria não era construir ou propor algo melhor. Não, era desconstruir. A estratégia seria basicamente corroer, criticar e ridicularizar tudo que era considerado um pilar da sociedade. E quais seriam esses pilares que estavam na mira? O texto é bem claro. A fé religiosa, a autoridade do pai, a moralidade sexual tradicional e o patriotismo. A ideia era que se você conseguisse balançar essas bases, toda a estrutura social ficaria instável, maleável. Com o terreno das ideias já preparado, a teoria descreve o passo seguinte: uma verdadeira reengenharia da sociedade. E o objetivo? Criar o consumidor perfeito, em escala industrial. A fonte detalha isso em 4 etapas. Primeiro, incentivar a entrada em massa das mulheres no mercado de trabalho, usando a bandeira da libertação. Isso, na prática, dobra a oferta de mão de obra e, pela lei da oferta e da procura, os salários caem. O resultado? Uma família que antes vivia com um salário, agora precisa de 2. E o efeito colateral, segundo essa teoria, o Estado passa a arrecadar o dobro de impostos e as crianças acabam sendo educadas cada vez mais pelo sistema e pela mídia. Mas essa engenharia social não teria parado por aí, não. A teoria também aponta para outra invenção do marketing, o adolescente. Antigamente, a pessoa passava da infância direto para a vida adulta. A criação dessa fase, no meio do caminho, abriu um mercado consumidor completamente novo que juntava a impulsividade de uma criança com o poder de compra de um adulto. E essa citação resume a ideia perfeitamente. A rebeldia, que podia ser uma ameaça ao sistema, foi capturada e transformada em produto. Protestar contra o sistema passou a significar comprar a jaqueta de couro certa, a camiseta da banda certa. A revolução virou mercadoria, alimentando o mesmo sistema que ela supostamente criticava. Com o passar do tempo, a estratégia foi evoluindo. O foco se volta para um pensador-chave, Herbert Marcuse. Ele teria percebido um problema grave no plano revolucionário original. E que problema era esse? Bem, Marcuse teria sacado que o proletariado, a classe trabalhadora, não ia fazer a revolução. Eles estavam satisfeitos demais com o conforto e os bens de consumo que o capitalismo oferecia. A solução proposta, segundo a fonte, foi uma virada de chave: esquecer a luta de classes e abraçar a luta de identidades. O novo motor da revolução não seria mais o operário, e sim as minorias. A nova estratégia, então, seria aquela velha conhecida: dividir para conquistar. A teoria descreve um processo de fatiar a sociedade em várias tribos de identidade e colocar todas elas em conflito constante contra uma suposta norma. O objetivo era criar uma tensão social permanente que pudesse ser explorada. E agora a gente chega no ponto central de toda essa análise. Para que serviria toda essa tensão? De acordo com a fonte, a guerra cultural funciona como uma cortina de fumaça perfeita. Enquanto todo mundo discute acaloradamente sobre pautas de identidade, a atenção é desviada do que realmente importa, das verdadeiras alavancas de poder: o sistema financeiro, a dívida, a concentração de riqueza. A briga acontece no palco cultural, enquanto o jogo econômico continua rolando nos bastidores, sem ninguém questionar. Toda essa engenharia social e ideológica levaria a um resultado final, a um produto. A fonte descreve isso como o objetivo último de todo o processo: a criação de um tipo de indivíduo completamente novo. Para a gente entender esse novo indivíduo, é só pensar na família como uma concorrente do mercado. Precisa de apoio emocional? A família oferece. Precisa de dinheiro? Um parente empresta sem juros. Na velhice, os filhos cuidam. A teoria argumenta que o objetivo era substituir cada uma dessas funções por um produto: antidepressivo no lugar do apoio, crédito no banco no lugar do empréstimo e um asilo pago no lugar do cuidado da família. E aqui está o produto final: o indivíduo atomizado, alguém sem raízes, sem fé, sem um núcleo familiar forte para dar suporte, alguém totalmente dependente do sistema para sobreviver materialmente e, o que é crucial hoje em dia, dependente das redes sociais para se sentir validado, para ter um senso de pertencimento, para construir a própria identidade. E isso nos leva à conclusão mais irônica de toda essa teoria. Enquanto o Muro de Berlim caía e o comunismo soviético era dado como morto, uma outra forma de revolução, a cultural, teria vencido silenciosamente no Ocidente. E o mais maluco, ela teria sido financiada e impulsionada por seu aparente inimigo, o capitalismo financeiro, nessa busca pelo consumidor perfeito. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental:
Essa teoria que a gente explorou descreve um plano consciente, uma conspiração orquestrada por elites, mas será que essa é a única maneira de interpretar as coisas? Ou tudo isso poderia ser simplesmente o resultado não intencional, a evolução natural das forças do mercado, da tecnologia e da própria sociedade moderna? A reflexão fica em aberto. Olha, para conquistar um castelo existem basicamente 2 jeitos. O primeiro a gente já conhece bem dos filmes, né? É aquele barulhento, violento, com exércitos, portões sendo arrombados. Mas tem um segundo jeito, um jeito silencioso, totalmente psicológico. Uma conquista que acontece por dentro. E é justamente sobre essa segunda forma de guerra, uma verdadeira guerra de ideias, que a gente vai conversar. Então, qual vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro a gente vai entender direitinho essas 2 formas de conquista. Depois, vamos voltar no tempo para uma cela de prisão e descobrir a pergunta que deu origem a tudo isso. A partir daí, a gente decodifica essa tal de guerra invisível da hegemonia, vê como ela teria sido aplicada num cenário bem real e, por fim, tenta entender o que seria viver numa prisão sem muros. Vamos começar então por aí. A base de tudo é essa comparação, a invasão de uma fortaleza. Como é que se toma o poder? É na força bruta ou é na influência sutil? De um lado, a gente tem o método de Lenin, que ficou bem claro lá na Revolução Russa. É a força do exército, da violência, de tomar o poder na marra e rápido. É literalmente derrubar o portão. Agora, do outro lado, tem o método de Gramsci. E aqui a coisa muda de figura. A arma não é o fuzil, são as ideias. O processo, bem lento, mas dizem incrivelmente eficiente. A ideia não é derrubar o portão, é convencer quem está lá dentro a abri-lo. E mais, fazendo a pessoa acreditar que está fazendo a coisa certa. E o mais curioso é quem foi o arquiteto por trás dessa estratégia tão sutil. Não foi um general, um grande guerreiro, mas sim um intelectual italiano, Antonio Gramsci. Pensa num homem de aparência frágil que nunca pisou num campo de batalha, nunca disparou um tiro. Pois é, as ideias dele sobre poder e cultura acabaram se mostrando para muitos mais poderosas do que exércitos inteiros. Para entender a origem disso tudo, a gente precisa viajar no tempo. Vamos para a Itália. Lá pelos anos 20, o regime fascista de Mussolini está no poder e Antonio Gramsci, por ser intelectual comunista, acaba preso. É ali, no silêncio da cela, que ele começa a pensar, a matutar sobre um problema, uma falha que ele via nas tentativas de revolução da época. E dessa reflexão toda nasce a pergunta-chave, aquela que, de certa forma, mudou o jogo da estratégia política. Ele se perguntava, poxa, por que os trabalhadores comuns não se revoltam? Por que o povo defende a tradição, a religião, a família, em vez de abraçar a nossa revolução? Basicamente, por que as pessoas defendem a ordem que, em teoria, deveriam querer derrubar? E aí veio a grande sacada dele. A resposta que ele encontrou foi a seguinte: o verdadeiro poder não está na ponta da arma do soldado. O verdadeiro poder está na cultura. As pessoas não obedecem só por medo da polícia ou do exército. Elas obedecem porque, no fundo, elas acreditam que aquele sistema de valores em que elas vivem é o certo, é o moral, é o natural. Bom, essa percepção toda deu origem a um conceito central, a hegemonia cultural. E junto com ela, uma estratégia de longuíssimo prazo, super paciente, quase invisível, que ele chamou de guerra de posição. Para a gente entender melhor, é só pensar na estratégia dos cupins devorando uma estrutura de madeira por dentro. Certo. Mas o que sustentava esses valores tradicionais? Gramsci identificou que seriam 3 pilares principais que impediam a entrada das ideias revolucionárias: a igreja, a escola e a própria estrutura da família. Ele via esses 3 pontos como uma espécie de blindagem, sabe? Uma proteção na mente das pessoas. E o que é essa tal de hegemonia cultural, então? Bom, a beleza do conceito está na simplicidade dele. É basicamente quando um grupo manda na cabeça das pessoas, mas sem que elas percebam que estão sendo mandadas. É o controle do pensamento coletivo, feito de um jeito tão sutil que ninguém nem percebe que é controle. É quando um jeito de pensar se torna um normal, o padrão. Ok, e como se chega lá? A estratégia é a tal da guerra de posição. O plano não é para amanhã, nem para o ano que vem. É um trabalho de formiguinha, uma ocupação gradual das instituições que formam a cultura. Escolas, jornais, teatro, as artes em geral. O objetivo ao longo de, 30, 40 anos é ir mudando o que a gente chama de senso comum. É fazer com que os valores antigos comecem a aparecer atrasados, sabe? E as novas ideias, essas são as modernas, as inteligentes. E assim, a sociedade inteira vai mudando, por dentro, sem que um único tiro seja disparado. Gramsci morreu na prisão.
Mas as ideias dele, que ele escreveu nos famosos Cadernos do Cárcere, se espalharam pelo mundo e foram lidas e interpretadas de muitos jeitos. E existe uma linha de análise que argumenta uma coisa bem forte: que nenhum lugar no mundo teria servido como um laboratório tão perfeito para essa teoria quanto o Brasil. Essa análise que a gente está explorando sugere que durante o regime militar aqui no Brasil, de 64 a 85, foi cometido um erro de estratégia. Por quê? Porque o foco do regime era total na ameaça física, sabe? Na porta da frente. A prioridade era combater a luta armada, os guerrilheiros. A ideia era que o perigo real vinha de quem tinha uma arma na mão. E aí, seguindo esse raciocínio, o que teria acontecido? Enquanto toda a atenção estava lá vigiando a porta da frente, a porta dos fundos ficou aberta. E foi por ali que a ocupação teria acontecido de forma gradual. As universidades, o teatro, a música popular, a imprensa, esses lugares teriam se tornado verdadeiro campo de batalha, onde uma outra guerra, uma guerra de ideias, era travada bem longe dos olhos do poder. Tem uma frase que resume perfeitamente o centro dessa estratégia. Governos passam, mas a cultura fica. Pensa bem nisso. O poder político, um presidente, um regime, tudo isso pode ser temporário. Mas uma mudança na cultura, isso é visto como algo muito mais profundo, muito mais duradouro, que vai moldar não só a geração atual, mas as próximas também. Tá, mas e na prática, como a gente veria isso? Essa análise aponta muito para a forma como os personagens são retratados na cultura popular. Um exemplo clássico que é sempre citado são as novelas. Com o passar das décadas, a figura do pai de família tradicional, por exemplo, passou a ser retratada muitas vezes como um sujeito meio bobo ou autoritário, ultrapassado. O jovem rebelde que contesta tudo, esse virou o herói, o incompreendido. Seria, segundo essa interpretação, uma inversão de valores feita aos pouquinhos, de forma sutil, mas constante. Ok, a gente chega então no que seriam as consequências de toda essa longa guerra cultural. O resultado final, de acordo com essa linha de pensamento, seria um fenômeno social bem particular. E esse resultado tem um nome: a prisão sem muros. Imagina uma prisão que não tem grades, não tem guardas armados, é uma prisão mental. O medo principal ali não é da violência física, mas de ser rotulado, de ser cancelado, de ser isolado socialmente. E esse medo leva as pessoas a se autocensurarem. No fim das contas, os próprios prisioneiros acabam vigiando uns aos outros, garantindo que ninguém saia da linha. E como essa prisão funciona no dia? Através de uma atmosfera cultural que vai associando certas ideias a coisas boas e outras a coisas ruins. Por exemplo, ideias progressistas passam a ser sinônimo de ser culto, sensível, inteligente. Já as ideias conservadoras são associadas a ser burro, insensível, atrasado. Isso, claro, acaba inibindo um debate mais aberto, porque ninguém quer ser rotulado negativamente. Só que toda essa estratégia teria um ponto fraco, um calcanhar de Aquiles. O grande poder da hegemonia está justamente no fato de ela ser invisível. Ela só funciona de verdade enquanto as pessoas acham que aquele senso comum é algo natural, que sempre foi assim, que surgiu do nada. A partir do momento em que a estratégia é exposta, quando as pessoas começam a perceber, opa, peraí, esse jeito de pensar foi construído, aí a mágica começa a se quebrar. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. O muro de tijolos a gente sabe como derrubar, mas como se derruba um muro que foi construído dentro da nossa própria mente? Olá, hoje a gente vai mergulhar numa análise bem provocadora. E se o sistema financeiro do Brasil, na verdade, funcionasse menos como uma economia moderna e mais como um feudo? Pois é, essa é uma lente bem poderosa para a gente tentar entender onde é que está o verdadeiro poder no país. Vamos lá. Tudo parte dessa pergunta, né? Uma pergunta fundamental. E a resposta que essa teoria sugere não está lá nos corredores de Brasília, não. Está num lugar bem mais inesperado. A tese central é a seguinte: o Brasil funcionaria como uma espécie de franquia tropical de um grande sistema financeiro global. O poder de verdade não estaria com o governo eleito, mas sim com uma elite local que gerencia essa franquia, adaptando as regras que vêm de fora para maximizar o lucro aqui dentro. E para a gente entender como essa dinâmica funciona na prática, a análise faz uma volta no tempo, usando uma analogia bem curiosa para o nosso século XXI. A sacada aqui é comparar o sistema de hoje com as antigas capitanias hereditárias. Antigamente, a coroa portuguesa dava um pedaço de terra para um nobre explorar. A lógica aqui, segundo a análise, é bem parecida, só que a concessão hoje seria a financeira, dada por uma matriz global a certos donatários locais. E olha só que interessante essa divisão de tarefas no tal feudo moderno. A matriz global é quem dita as regras do jogo, o sistema do dólar, por exemplo.
Já os donatários brasileiros, eles não criam as regras, mas têm um monopólio para aplicar essas regras por aqui. O trabalho deles é garantir que a riqueza continue fluindo para a matriz e, claro, ficando com uma bela taxa de administração no meio do caminho. Ok, mas como é que essa engrenagem toda vira dinheiro de verdade? De que forma essa máquina de lucro funciona no dia a dia? É isso que a gente vai ver agora. E aqui a gente chega no pulo do gato, no coração do sistema. Segundo esta análise, o grande negócio no Brasil não é exatamente produzir coisas, é algo bem mais direto, financiar o próprio governo. O lucro de verdade viria do que a fonte chama de sequestro do orçamento público através da dívida. Para essa máquina funcionar, ela se apoia em 3 pilares. Vamos olhar cada um deles de perto porque eles estão totalmente interligados, um sustentando o outro. O processo é quase uma receita de bolo, bem simples de entender. O governo gasta mais do que arrecada. Aí emite títulos de dívida para pagar as contas. Quem compra a maior parte desses títulos? Os grandes bancos. Com o Banco Central mantendo os juros lá em cima, os bancos têm um retorno garantido pago com dinheiro de impostos. É uma transferência de riqueza bem direta e com risco baixíssimo. E aqui fica muito claro de onde vem o lucro. É uma matemática assustadoramente simples. De um lado, a gente vê a taxa baixa que os bancos pagam para captar dinheiro, como na poupança. Do outro, a taxa bem mais alta que eles recebem do governo pelos títulos da dívida. Essa diferença, esse spread, é basicamente lucro garantido pelo Estado. Agora, o segundo pilar, a famosa porta giratória. A gente ouve muito falar disso, né? Essa troca de cadeiras constante entre os cargos mais altos do mercado financeiro e os postos-chave da política econômica do país. E qual o resultado disso tudo? Bom, segundo este argumento, o efeito prático é que não importa muito quem está no governo. A prioridade número 1 acaba sendo sempre a mesma: garantir o pagamento dos juros da dívida. O discurso político pode até mudar, mas a política de acalmar o mercado parece que fica. E para fechar o tripé, o último pilar, criar uma barreira para ninguém mais entrar no jogo. Isso seria feito, segundo a análise, através de um verdadeiro fosso regulatório. A ideia aqui é que a regulação é tão pesada, tão complexa, que na prática fica quase impossível para um banco novo aparecer e competir de verdade. Esse fosso acaba protegendo os 5 gigantes que já estão aí, permitindo que eles operem com pouquíssima concorrência, o que, claro, se reflete nas taxas de juros que chegam ao consumidor. Ok, então a gente juntou as peças, a analogia com as capitanias, a máquina de juros, a porta giratória, a falta de concorrência, o que tudo isso significa no final das contas. Qual é a conclusão? Essa frase aqui resume a ideia de forma bem direta. Enquanto uma elite financeira global dita as regras do império, a elite local age como se fossem os barões, que administram seus feudos, garantindo que o tributo seja pago direitinho tanto para a matriz lá fora quanto para eles mesmos. E aqui que, segundo essa análise, está a grande sacada ou a grande genialidade do sistema. Ele teria sido desenhado para ser a prova de falhas, para quem está no controle, claro. Não importa muito para que lado a economia vá. Dá uma olhada nesse raciocínio. Se a economia vai mal, o que acontece? Instabilidade, inflação, o governo sobe os juros para tentar controlar. E quem ganha com juros altos? Os bancos, com a dívida pública. Agora, e se a economia vai bem? Aí o consumo aumenta, as pessoas pegam mais crédito e os bancos ganham de novo, só que com taxas e empréstimos. É o clássico, cara, eu ganho, coroa, você perde. Diante de todo esse cenário, a análise termina com uma sugestão, digamos, bem pragmática. A lógica proposta é mais ou menos essa. Se o jogo parece ter as cartas marcadas e a casa sempre ganha, talvez a atitude mais esperta não seja ficar brigando com o dono do cassino, mas sim virar sócio dele. Se o sistema beneficia os bancos de qualquer jeito, a estratégia mais racional seria se tornar um acionista. É uma conclusão um tanto cínica, né? Mas vai direto ao ponto. E tudo isso deixa a gente com uma questão final para pensar. Diante de uma estrutura que parece tão enraizada, tão difícil de mudar, qual seria o caminho mais efetivo? Tentar quebrar essas regras pelo lado de fora, sabendo da dificuldade, ou aprender a jogar o jogo por dentro, usando as regras a seu favor? É o grande dilema que esta análise toda coloca na mesa. E chegamos ao final da nossa série sobre o sistema feudal moderno. Finalizando esta análise, vamos explorar o que seria a blindagem definitiva, a defesa final contra um sistema que, por design, parece ter sido projetado para que o indivíduo não vença.
O ponto de partida é o seguinte: a gente precisa entender que, na essência, o sistema muitas vezes funciona como um jogo viciado, sabe? Com regras feitas para que a casa, o sistema, sempre ganhe. E aí vem a pergunta crucial: como se proteger? Como construir uma fortaleza contra isso? É exatamente isso que vamos ver. Bom, para a gente entender como essa máquina funciona, a gente precisa de um conceito-chave. É o que a gente chama de jogo de soma zero. Imagina só um cabo de guerra, bem simples. Para um lado avançar 1 metro, o outro lado tem que recuar exatamente 1 metro. Não se cria valor nenhum. O valor só muda de mão. É pura transferência. E o sistema se especializou em criar cenários exatamente assim. E olha, exemplos disso estão por toda parte. O cassino é mais clássico, né? Para ele lucrar, a maioria dos jogadores precisa sair perdendo. Impostos abusivos, muitas vezes, funcionam da mesma forma, só transferindo riqueza de um lado para o outro, em vez de incentivar a criação dela. Então, a primeira regra para a sobrevivência é muito clara. É preciso sair desse jogo. É se recusar a participar. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que o sistema consegue manter tanta gente presa nesse jogo? A resposta está numa arma psicológica muito poderosa e, ao mesmo tempo, muito sutil: o muro da inveja. Essa frase é o resumo de uma narrativa poderosa. Ela é frequentemente apontada como uma ferramenta perfeita para manter a lógica do jogo de soma zero funcionando na sociedade, porque ela planta a semente de que a riqueza é finita. É a famosa mentira da pizza, né? A ideia de que a economia é uma pizza que não cresce. Então, se o meu pedaço é grande, é porque eu tirei um pedaço do seu. Essa narrativa de nós contra eles é um prato cheio para gerar ressentimento e, segundo a análise, isso torna as pessoas muito mais fáceis de manipular por líderes que prometem vingança. E essa armadilha ela é montada em 3 passos bem calculados, como a gente vê aqui. Primeiro, se ensina a odiar a riqueza. Isso, por consequência, impede que as pessoas aprendam com quem conseguiu gerar riqueza de forma honesta. E qual o resultado final? A dependência. É assim que se mantém um muro de inveja separando as pessoas da prosperidade. Tá bem, então, se esse é o problema, qual é a saída? A proposta é uma virada de chave total, uma mudança radical para o conceito oposto, o jogo de soma positiva. Isso aqui não é papo de autoajuda, viu? É matemática de sobrevivência pura e simples. É buscar ativamente negócios, parcerias e todo tipo de relação onde todos os envolvidos saiam ganhando, onde o valor é criado do nada e não só transferido de um bolso para o outro. Essa é a mágica do jogo de soma positiva. É a hora que 1 mais 1 não dá 2, dá 3. É quando a colaboração entre duas partes gera um resultado que é muito maior do que a soma do que cada um faria sozinho. É a essência da criação de riqueza de verdade. Pensa num arquiteto e num construtor. Separados, eles têm um projeto e um monte de tijolos. Juntos, eles criam uma casa, algo que vale muito mais. E essa mudança de mentalidade de sair do soma zero para o soma positiva se conecta diretamente com uma defesa estratégica. Não é mais só uma escolha moral, virou uma necessidade de sobrevivência. E por que isso virou tão urgente? Simples. A gente entrou na era da transparência radical. A inteligência artificial, a tecnologia que está na mão de todo mundo, isso democratizou a auditoria. Hoje, qualquer um pode cruzar dados e expor quem joga o jogo de soma zero em questão de segundos. As consequências disso são gigantescas. Mentir ficou caro, muito caro. Qualquer ação antiética deixa um rastro digital que não se apaga mais. E nesse cenário, a verdade, a confiança, viraram os ativos mais raros e, por isso, os mais valiosos do mercado. Portanto, o ponto central aqui é o seguinte: a ética deixou de ser luxo, deixou de ser só uma virtude bonitinha. Ela se transformou na principal estratégia de defesa econômica que existe. A tendência é que o próprio mercado comece a expulsar quem não joga de forma transparente. A ética virou o único escudo que a tecnologia e a inteligência artificial não conseguem furar. E tudo isso nos leva, finalmente, à blindagem definitiva. Uma defesa que ninguém pode tirar da gente. A cidadela interior. Aqui a gente conecta com o que já foi visto sobre pensadores como Gramsci. A ideia de que para controlar um povo é preciso destruir a base da ética dele. E qual seria essa base? A família e a moral. Porque é na família que se aprende na prática a confiança, a colaboração do jogo de soma positiva. Uma lealdade à família, que vem antes da lealdade ao Estado, é vista como um obstáculo ao controle total. Dá uma olhada nesse contraste. É o jogo do sistema contra a nossa resposta. De um lado, o que o sistema parece querer. Servos endividados que se sentem vítimas, que são fáceis de manipular. Do outro, a resposta que se propõe.
ser livre, ser ético e ser transcendente. E aqui está o pulo do gato, o grande desfecho. O chamado resgate da realidade não é sobre uma revolução lá fora, não é sobre mudar o mundo. É um ato de resistência interna. É sobre construir uma fortaleza por dentro, tão sólida, mas tão sólida, que o mundo simplesmente não consiga mais mudar quem se é. O jogo do sistema pode até ter as cartas marcadas, mas a gente pode e deve criar as regras do nosso próprio jogo. E essas regras são até bem simples. Cuide do dinheiro para ser livre. Jogue o jogo de soma positiva para ser próspero. E guarde a sua fé para ser eterno. Deus te abençoe. Se gostou desta série, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal para ser notificado com os novos vídeos.